O seu inglês está travando o crescimento do seu salário? Você pode saber toda a gramática do mundo, pode ter estudado no seu curso de inglês até o final do curso, chegar no último nível, mas se você não soubesse comunicar efetivamente em inglês, de um jeito que o mercado global exige, o seu salário nunca vai crescer por conta disso. É importante ter em mente que não é só traduzir ao pé da letra tudo que você faz em português para o inglês e esperar que magicamente você consiga se soltar, consiga se desenvolver e sair daquele momento parado, daquela carreira estagnada no seu trabalho por conta do inglês. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como usar o inglês a seu favor e fazer o seu salário crescer por conta dele. É uma coisa que muda a sua mente, muda o jeito que você vê o inglês no mercado de trabalho e vai com certeza mudar a sua vida. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o nosso softening language. Você vai suavizar a sua linguagem, você vai suavizar o seu inglês. Existem maneiras de soar no mercado de trabalho, em português mesmo, que às vezes a gente não consegue replicar no inglês, por falta de vocabulário, por falta de conteúdo, por falta de uso mesmo com o que você precisa do inglês. Com isso, a gente acaba soando agressivo, rude, não aberto ao que o outro precisa passar para você, ao que você precisa do outro, né? O mercado de trabalho nada mais é do que uma troca. Você precisa de um cliente, você precisa de um colaborador que está no seu time, ou um funcionário, você precisa de um provedor, um fornecedor, um supplier no mercado de trabalho, e aí isso é uma troca. Então você esquece que o inglês também exige suavização, exige esse pensamento de um jeito suave. Um jeito muito bacana de incorporar isso na sua vida é usar as nossas queridas modals. Em vez de usar o I need, você pode fazer uma pergunta com o could. Could you give me? Could we schedule a meeting? I wonder if we might. Could, might, can, may. Essas palavrinhas mudam tudo, mudam o jogo. É o jeito de você suavizar um pedido, uma bronca, alguma coisa que você precisa se impor de maneira suave e sem parecer rude e exigente. Modals são uma das várias maneiras de suavizar o idioma para você usar o trabalho e usar o inglês a seu favor. Outra coisa que a gente esquece na hora de usar o inglês de maneira efetiva no mercado de trabalho é se comunicar com clareza, se comunicar com um ritmo de criação, de resolução de problemas. Isso vai muito além do inglês, isso faz parte até de um apoio que eu penso, que eu ofereço, que eu trabalho com os meus alunos, que vai além do inglês. É você se comunicar de maneira efetiva, você dizer sua mensagem, comunicar quais são os bloqueios que estão impedindo que isso aconteça e criar um plano de ação efetivo. Esses três pontos, comunicar como está a situação, quais são os bloqueios e quais são os pontos para resolução, vão mudar o jeito que você usa o seu inglês. Às vezes a gente se embanana, às vezes a gente começa a usar muitas palavras e a mensagem não sai clara e você ainda se enrosca no inglês, não consegue ser absolutamente claro com o que você precisa e acaba estagnando o uso desse idioma na sua carreira. Uma dica muito importante para tirar isso, esse bloqueio dessa falta de comunicação efetiva da sua vida com o inglês, é pensar nos verbos. Verbos em inglês são essenciais para a gente saber o que a gente está querendo, para a gente pedir uma ação, afinal de contas, verbos são ações, né? E conseguir o que a gente precisa, tirar isso do problema e chegar na resolução. Verbos como assist, require, administer, cope, deal, são verbos avançados, mas que você rapidamente consegue aprender, consegue incorporar na sua conversa do dia a dia no trabalho. Sua comunicação vai ser mais eficiente no idioma, às vezes trabalhando com equipes de fora do Brasil. Isso acontece muito. Você acha que você foi claro, que você usou o verbo certo, a ação certa, e no final eles não entenderam nada, não vão fazer o que você está precisando, não vão cumprir prazo. E aí fica muito claro para quem
ninguém tá vendo para um leadership, uma liderança sua bacana que tá te olhando, que o seu inglês não funcionou para resolver o problema. Passo número 3 é usar o inglês para otimizar o seu tempo, ser mais eficiente. Otimizar e-mails e otimizar reuniões. Não é porque eu tô sendo mais suave, não é porque eu tô sendo mais gentil com o idioma, como a gente conversou há alguns minutos atrás, na hora de suavizar o seu idioma, que você precisa ser prolixo, que você precisa falar muito, enrolar muito, encher linguiça em inglês. Você usar o idioma para trazer um objetivo claro vai fazer com que você economize tempo no e-mail, seja direto e suave e consiga chegar na resolução através do idioma. É muito melhor ficar dentro de uma pauta, ficar dentro de um assunto com a linguagem que você tem, do que começar a tentar mostrar, tentar explicar muito, tentar dar muito detalhe e acabar se perdendo e até cometer erros em inglês, até deixar aí um verbo no presente ficar no passado, coisas que podem dificultar a compreensão numa apresentação, numa reunião ou no e-mail de negócios. A minha dica é você criar um parking lot. Isso funciona muito bem no mercado, no mundo dos negócios. O que é um parking lot? É um estacionamento. É um lugar onde dentro de qualquer e-mail, qualquer reunião, qualquer apresentação, a gente estaciona alguns assuntos. Então, sabe aquela coisa que saiu ali, você tentou trazer, não era pertinente, não deu certo? Esse assunto vai para esse parking lot. É um jeito de você ter uma pauta B, onde você tem um assuntos que não são pertinentes não vão ser lidados agora. A reunião inteira está sabendo, os participantes do e-mail estão sabendo que aquele assunto não vai ser abordado hoje, não vai ser abordado nesse e-mail. Vai para o nosso parking lot. Eu sempre passo isso para quem eu estou ajudando no mercado de trabalho e isso funciona muito bem. Traz objetividade, o seu inglês fica mais conciso, mais objetivo e rende muito mais. Que no final é o que todo mundo quer. Toda liderança quer que você use o seu inglês, o seu português, use o seu trabalho para dar mais dinheiro, render mais dinheiro para a empresa. E como a gente sempre fala, time is money, tempo é dinheiro. E por último, um ponto importantíssimo do mercado de trabalho é você lidar com as discordâncias. Como que eu discordo? É importante aqui transformar a discordância em pontos de alinhamento estratégico. Não é porque você discorda que você não pode falar. Você vai usar o seu inglês para se comunicar de maneira, de novo, suave, mas assertiva, para dizer que aquele ponto não está correto, que não faz parte do seu escopo, que você não vai ter como dar conta disso dentro do seu planejamento, mas a linguagem para você conseguir falar isso é tão importante quanto o verbo to be. Não adianta ficar estudando a gramática e não conseguir discordar de alguém em inglês. Então, aquele seu fornecedor, aquele seu cliente falou uma coisa que não tem nada a ver, que você não concorda, como que você se posiciona? I'm sorry, but I beg to differ. De um jeito mais formal, né? Eu peço para discordar. Ou I see your point, but... Tô vendo, entendo o que você está falando, mas quais são as frases que você usa para discordar de uma maneira suave, mas que ao mesmo tempo fazem com que a pessoa entenda que aquilo não vai rolar? Essas frases têm que fazer parte, junto com os modais, para ser mais suave, com os verbos de ação, para ser mais comunicativo e mais efetivo, essas palavras para discordar têm que fazer parte do seu vocabulário. Tem que usar muito, naturalizar muito para que isso já seja parte do seu dia a dia. Como que uma pessoa negocia em inglês sem poder discordar? Então, transformar esses pontos de conflito em um alinhamento que traga uma resolução traz tudo isso para um final. Você amarra tudo isso, ser mais suave, ser mais comunicativo, economizar tempo para a sua empresa, para o seu trabalho. Com tudo isso, seu chefe, seu supervisor, seu gerente, seu diretor vai ver que o seu inglês está sendo uma ferramenta essencial para o seu aumento de emprego, para a sua promoção, seu aumento de salário, para a sua promoção, para você aumentar a sua produtividade e o seu sucesso na empresa. Não adianta aprender o inglês do livro e não conseguir trazer isso para o seu trabalho, crescer seu salário,
aumentar suas oportunidades. Acho que tudo isso tem muita coisa pra gente desempacotar. Deixa nos comentários se você precisar que eu traga mais assuntos em vídeos específicos. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos desse tipo de ajuda e apoio com o seu trabalho no âmbito do inglês. Espero que tenha sido útil and bye!